Olá, pessoal! Mais uma explicação para a playlist sobre o LibreOffice Writer com o leitor de tela NVDA. Bem, vamos ver como imprimir um documento? Vou pressionar aqui, ó, Insert T. Sem título LibreOffice Writer. Estou com um documento aqui, acabei de abrir, ó, seta para cima, Em branco. não tem nada escrito. Efetivamente, a gente não vai imprimir, não é? Há algumas dicas aqui importantes, porque algumas pessoas às vezes nos perguntam ou pedem ajuda porque não estão conseguindo imprimir um documento. E não raro, duas coisas estão acontecendo, ou três. Primeira, a impressora está desligada. Segundo, a impressora não tem papel. Terceiro, a impressora está sem tinta. Aí ela não vai conseguir. Então, você tem que identificar essas coisas primeiro. A impressora está ligada? Tem papel? Tem tinta ou cartucho lá, não sei como é que chama mais, de laser, né? Porque eu não tenho impressora faz bastante tempo. É claro que, no caso, a gente está pensando aqui em duas situações. Uma, você tem uma impressora em casa, ou você, no seu trabalho, vai utilizar uma impressora de lá. E, normalmente, no trabalho, às vezes, existem várias. A gente vai ver que você tem que decidir para qual envia o seu documento para ser impresso. Porque depois que você envia, aí você pode continuar trabalhando no seu computador, não tem que esperar a impressora fazer o seu trabalho, tá bem? O atalho para imprimir é Ctrl P. Vou pressionar aqui, ó. Imprimir. Agora, vamos com um pouco de atenção aqui, porque é interessante como funciona aqui dentro do Windows 10, o Writer, né? Tab, Imprimir diálogo. Guia. Geral guia selecionado 1 de 2. Impressora painel de opção. Impressora caixa de combinação Microsoft Printto PDF. o que acontece? Primeiro, você precisa estar na guia geral. Quer ver? Eu vou dar Shift Tab, Geral guia selecionado 1 de 2 nível. tá bom? Então, Tab de novo. Impressora painel de opção. Aqui, ele dá a você a opção de você escolher a impressora. É claro, se você tem apenas uma impressora na sua casa, não tem o que escolher. Mas se você está no trabalho, talvez eles digam, manda para a impressora jato de tinta, manda para a impressora a laser, manda para a impressora do segundo andar, entendeu? Porque senão você manda imprimir, depois tem que sair procurando em tudo quanto é impressora e perguntando, olha, imprimi um documento aí, é que eu mandei e tal. Então, atenção para isso. E é aqui que você seleciona, tá? Tab, Propriedades botão D. mais um Tab. Intervalos e cópias painel de opção. Todas as páginas botão de opção marcado a 1. Aqui ele está definido para imprimir todas as páginas do documento, tá? Quantas forem. Se forem 50, 50 ele vai imprimir. Tab, Incluir. Caixa de combinação páginas pares e ímpares Alt. ele vai imprimir páginas pares e ímpares. Não é? Aqui tem a opção de imprimir só as pares ou só as ímpares, né? Mas aqui está para imprimir tudo. Tab. Mais caixa de seleção não marcado M. Aqui, ó, esse mais, caixa de seleção não marcado, se você não marcar, ele não vai mostrar o número de cópias para você selecionar. Você navega tudo aqui e não aparece. Já imaginou? Você quer imprimir duas cópias, não tem como selecionar? Então, eu vou pressionar a barra de espaço. Espaço. Marcado. Agora eu dou Tab. Quantidade de cópias. Botão de rotação editável Alt mais N. Ok? Agora aparece. Antes não aparecia, tá bom? Aqui ele não fala o número para a gente, mas você digita, né? Por exemplo, 3. 3. Está definido, tá bom? Pode confiar. Usei o teclado alfanumérico. Mais um Tab. 3. Imprimir em ordem inversa caixa de seleção não marcado. Aqui, imprimir ordem inversa, está desmarcado para isso. A utilidade seria que, quando você vai imprimir, ele imprime A1, A2, A3. Então, A2 fica em cima da 1, A3 fica em cima da 2, entendeu? Então, quando você tem que imprimir muita coisa, se colocar na ordem inversa, A1 vai ficar por cima, né? Tab. Layout de página painel de opção. Tamanho do papel. Caixa de combinação A4 200. Aí é o papel que está na bandeja. Em regra, o mais utilizado é o A4. Quer ver? Eu vou subir com a seta. A3 200. A3, Executivo 101. executivo, Meia carta 100. meia carta, olha só. Ofício 200. Ofício, um papel mais conhecido, né? Eu vou deixar aqui em ofício, não vou imprimir mesmo. Tab. Orientação. Caixa de combinação automático Alt mais e 1 de 3. Orientação, quando ele fala automático, é retrato. Quer ver? Eu vou descer com a seta. Retrato 2 de 3. E qual outro que tem? Seta para baixo. Paisagem 3. Retrato é o papel em pé, a folha em pé, igual todo mundo lê normalmente. E paisagem é a folha deitada.
O papel é colocado sempre na mesma posição. A impressora é que cuida da impressão ser feita com ele retrato, em pé, ou paisagem, deitado. Mas para que usar o papel deitado? Imagine que você produziu uma planilha ou uma tabela. Na altura, na vertical, ela é pequena, né? A altura é pequena. E, no entanto, na largura da esquerda para a direita, ela é comprida, certo? Então, às vezes, não cabe no papel retrato, mas se você imprimir no paisagem, a planilha ou a tabela cabe. É para isso, tá bom? Seta para cima. Retrato 2 de Deixei aqui em retrato. Tab, mais caixa de seleção não marcado. mais um tab, Ajuda botão U. tab de novo. Mais opções botão M. Imprimir botão P. Eu dei tab até imprimir botão. Então, aqui, imprimir botão, eu dou Enter e começa a impressão. Tá bom? Aqui ESC. Sem título 1 livre. Se você esquecer o atalho Ctrl P, P de print, lembra aquela história? Faz um print da tela. Então, é por aí. Se você esquecer, pressiona a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Arquivo submenu. Aí você vai descendo com a seta ou subindo, de todo jeito demora, até achar imprimir. Novo abrir. Abrir arquivo. Estou descendo. Documento. Fechar. Assistente. Modelos. Recarregar. Versões. Salvar. 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 Exportar. Exportar. Enviar. Visualizar. Visualizar impressão. Tem aqui visualizar a impressão. Se você tem uma pessoa com boa visão acompanhando você, o seu trabalho, ela pode ver na tela aquilo que terá equivalência na impressão lá no papel, né? Então, você vê na tela primeiro, o que depois você poderá identificar no papel. Seta para baixo. Imprimir. Imprimir, ok? Então, a opção imprimir também se encontra no menu Arquivo ESC. Arquivo submenu. Você também acha na barra de ferramentas padrão. Quer ver o F6 uma vez? Arquivo submenu. Mais uma vez. Padrão barra de ferramentas. E aqui você vai com a seta para a direita até encontrar. Abrir, salvar, pedir, imprimir botão. Mesma coisa. Acho que essas três opções estão boas, né? No menu de contexto também tem, tá bom? ESC. Sem título. Então tá aí, pessoal. E lembre-se daquela dica que eu dei. Vou até mostrar aqui de novo, ó, Ctrl P, porque ela é muito importante. Imprimir diálogo. Vou dar Tab até aquele botãozinho mais, né? Guia, geral, propriedades, intervalos e incluir. Mais caixa de seleção não marcado. Aí, ó, caixa de seleção não marcado, né? Olha só, eu dou Tab, Layout de página. ele vai direto para o layout para eu escolher o formato do papel. Agora, olha só, Shift Tab. Intervalos e cópias. Painel de opção. Mais caixa de seleção não marcado. Não marcado, eu vou marcar com a barra de espaço. Espaço. Marcado. Agora eu dou Tab. Quantidade de cópias. Quantidade de cópias, viram? Essa aqui é a questão aqui mais sensível. É isso aí, boas impressões. Até a próxima.